canal Universo dos Fungos. O meu nome é Caroline Mesquita e eu sou monitora de micologia. Hoje, na nossa primeira aula, nós teremos a introdução aos fungos. Afinal, o que são os fungos? Onde eles vivem? O que eles comem? Hoje nós veremos aqui na nossa aula. Os fungos são seres que eles vivem há muito tempo no nosso planeta Terra, muito antes da gente. E eles vivem em diversas superfícies, até mesmo dentro de nós. E existe uma pergunta muito pertinente entre as pessoas, que é qual é a diferença das árvores, das plantas no caso, né, com os fungos? Qual é a diferença entre eles, já que eles vivem em mesmos ambientes e se parecem visualmente? Bom, a diferença é que as plantas, elas são seres autótrofos, enquanto os fungos são seres heterótrofos. Como assim, Carol? Eu não entendi ainda a diferença, me explica melhor. Gente, as plantas, por serem autótrofas, elas conseguem produzir o seu alimento por meio da luz e, consequentemente, elas conseguem fornecer o seu próprio alimento para si mesmo. Já os fungos não, eles produzem exoenzimas, aqui na sua parte mais inferior, no qual eles jogam essas exoenzimas em superfícies tanto orgânicas como inorgânicas, e eles conseguem quebrar as grandes moléculas que estão ali naquelas superfícies. E ao degradar essas moléculas, eles conseguem pegar as moléculas degradadas, que elas estão menores, e assim conseguir consumir aquela energia e permanecer vivos. Enfim, cara, sabendo tudo isso, quais são as outras características que os fungos possuem? As outras características é que os fungos, eles são aclorofilados, diferentemente das plantas. E a sua parede também, ela possui um polissacarídeo, que é constituído pela actina, que dá mais resistência e sustentação nos fungos. O glicogênio é a sua principal fonte de energia, assim como nós, seres humanos. E a sua reprodução, ela tanto pode ser assexuada, como também pode ser sexuada. Dando continuidade, nós já vimos o que são os fungos e suas características. Agora nós veremos as suas estruturas. Nós vamos ver os fungos filamentosos, as leveduras e também os dimórficos. Começando aqui primeiramente com os filamentosos. Os fungos, eles são constituídos por hifas, principalmente os filamentosos. Microscopicamente, os filamentosos, eles conseguem se apresentar em duas formas. Tanto a septada, que possui esses septos entre as hifas, que nós podemos ver aqui, como também cenocítica, mas sempre mantendo a sua estrutura inicial, que no caso é a estrutura da hifa, que ela é mais alongada. E essa estrutura, ela consegue se desenvolver melhor em temperaturas entre 22 graus a 28 graus. Macroscopicamente, nós conseguimos ver esses fungos que apresentam essa característica filamentosa, que no meio de cultura, isso aqui é uma arte de Van Gogh, sabe? E é para representar um meio de cultura. Nesse meio de cultura, quando nós inoculamos os fungos, eles conseguem se desenvolver. E o filamentoso, ele apresenta uma característica muito forte, que são folhas bastante grandes, com aspecto aveludado ou algodanoso. Nos alimentos, nós conseguimos ver também essa característica muito presente. A gente já vê a distância, que ele tem uma contaminação por fungo. E uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Carol, o pedaço de pão tá com fungo só na borda. Eu posso comer esse resto que não tá com fungo? Não, gente. Se o fungo já contaminou essa região do alimento, consequentemente ele já está habitando por aqui. Ele só não cresceu o suficiente para você ver ele. Outra estrutura, além dos filamentosos, são as leveduras. Microscopicamente, as leveduras, elas apresentam uma característica bem marcante. Elas apresentam células arredondadas, são reproduzidas pelo brotamento. Essa é a principal via de reprodução dessa estrutura fúngica. E lá, microscopicamente, quando você for ver no microscópio propriamente dito, você verá aqui, ó, que elas são realmente bem redondinhas e sempre vão ter esse pequeno brotamento aqui em cima, que é bem característico. Assim que você olha, você já identifica que é uma levedura. Além disso, as leveduras, elas conseguem se desenvolver melhor em temperaturas mais altas do que os filamentosos, entre 33 a 37 graus. As suas colônias, macroscopicamente, quando nós inoculamos esses fungos nos meios de cultura,
levedura, nós conseguimos ver que as colônias dos fungos de levedura, eles apresentam uma característica muito parecida com a das bactérias. São colônias bem gelatinosas e pequenas. Facilmente você consegue confundir com uma colônia de bactéria, por isso é bom ficar sempre atento a essas características. Por último, além dos fungos filamentosos, leveduriforme, nós também temos os fungos dimórficos. Esses fungos dimórficos, eles são dependentes térmicos. Como assim, Carol? Dependendo da temperatura, esses fungos eles conseguem desenvolver diferentes estruturas. Por exemplo, um fungo dimórfico, se ele está em um ambiente que a temperatura é 22 graus a 28, ele vai apresentar uma estrutura filamentosa. Se ele está em um ambiente que possui 33 graus a 37 graus, consequentemente, ele irá apresentar uma estrutura leveduriforme. Por isso que é importante ficar atento a essa informação, porque você pode estar lidando com um fungo dimórfico e ficar confuso. Nossa, eu achava que esse fungo ele era levedura, mas ao você tirar ele de um ambiente que estava com uma certa temperatura e colocou ele em outra, ele vai apresentar características morfológicas diferentes. Chegamos ao fim da nossa aula, foi uma pequena introdução. Deixaremos aqui embaixo o TEDs e o slide para que você possa estudar posteriormente com mais calma. E se você tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e também deixa um like para fortalecer o nosso canal.